Olha aí, Rey Sloane é uma grande personagem de Star Wars que infelizmente o pessoal não conhece muito porque ela não está presente nos filmes, ela não está presente nas séries, mas hoje, se você não sabe, você vai saber a história completa da Rey Sloane aqui no nosso canal, que é depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Olha, se você está chegando pela primeira vez aqui, eu vou te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal, ativar o sininho, acessar nossas redes sociais, ficar sempre conosco, ficar aqui sempre no nosso canal, porque aqui o conteúdo é semanal e é de qualidade. Olha, esse é o nosso quadro História Completa. Se você quer ver a história completa de outros personagens aqui no nosso canal, vai comentando aí. Comenta quem você quer ver. Já falamos semana passada da Bo-Katan, e agora nós vamos falar aí realmente da Rey Sloane, porque agora é que vai começar o vídeo, cara. Agora é que vai começar. Olha aí, a Rey Sloane, ela nasceu no planeta Gantel, né? Ela nasceu no planeta Gantel cerca de 41 anos antes da Batalha de Yavin, né? E ela veio de uma família pobre. A Sloane, ela é uma grande personagem aí que a gente pode colocar na hierarquia, não só do Império, como depois vai vir a ser importante para a Primeira Ordem. Mas aí a gente vai contar a história dela literalmente do começo, né? Porque, infelizmente, ela vem de um planeta pobre, vem de uma família pobre, e ela queria mais do que isso. Ela queria alcançar coisas maiores do que o planeta dela poderia oferecer. E com isso, a Sloane resolve fugir de casa e acaba sendo sequestrada, né, por uma gangue local que traficava não só especiarias, como também escravos, olha aí, no planeta dela. E a partir disso, quando o Império intervém, né, em Gantel, né, e elimina essa gangue que sequestrou a Sloane, ela vê no Império uma salvação, ela vê no Império uma forma de ascender socialmente e sair daquela realidade que infelizmente ela estava presa. Então ela, com isso, ela entra para a Academia Imperial, para a Academia Naval, ela se alista no Império e assim ela faz parte, a história dela começa a fazer parte do Império, e a história dela com o Império realmente começa a partir desse ponto. Durante toda a trajetória da Sloane dentro do Império Galáctico, ela serviu em diferentes cargos sob o comando de diferentes figurões, né, aí do Império. E você para pensar duas coisas. A Sloane, ela além de ser mulher, ela também é negra, né? Então, veja uma personagem mulher e negra servindo dentro de uma máquina imperial que é fascista e que é majoritariamente composta por homens brancos. Então, quantas pedras a Sloane não achou no caminho dela, quantas barreiras ela não teve que superar para chegar onde ela chegou depois, né? E uma passagem importante da história da Sloane é quando ela serve, né? Porque ela serve realmente no Destroyer Estelar do nosso querido Grand Moff Tarkin, né? O Tarkin realmente, ele em um certo momento da história da Sloane, ela serve realmente no Destroyer dele, a Executrix, né? E sob comando do Tarkin, a Sloane acaba subindo de cargo. O Tarkin reconhece nela aquela fome, né? Aquela honra de servir ao Império, e o Tarkin reconhece isso nela e sobe ela de cargo. Só que o Império é feito de altos e baixos, né? Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Porque em um certo momento também a Sloane entra em rota de colisão com o Jedi Kanan Jarrus e infelizmente ela falha na captura dele, já que a gente vê que depois ele vai estar lá em Star Wars Rebels, né? E com isso ela é rebaixada de posto pelo Grande Inquisidor. Então, você vê, tem vários altos e baixos, né? E depois da Batalha de Yavin, né, que é o ponto zero de Star Wars, a Sloane, ela se torna Comodoro. E olha só, aí começa a controvérsia da história dela, né? Porque ao mesmo tempo que ela entra dentro do Império enxergando essa qualidade, essa bondade do Império de realmente livrar o planeta dela daquela gangue, ela também começa a ter atitudes muito, muito questionáveis, como além de o Império já ter destruído Alderaan na Batalha de Yavin, né, antes da Batalha de Yavin, ela também lidera, né, a Sloane lidera caçadas aos refugiados de Alderaan. Então você veja, ao mesmo tempo que ela passou a acreditar tanto no Império que ela se cegou, né, para as coisas erradas, né, que o Império fazia. Então é aquilo, a pessoa nasce boa, a sociedade que estraga ela, né? Então o Império acabou estragando aí a Sloane nesse ponto, né?
E embora ela seja obstinada e tenha começado com esse bom propósito, ela acaba se perdendo aí, tendo atitudes questionáveis dentro da hierarquia imperial. E a Rey, ela também serviu, né, na Batalha de Endor, e com a morte das principais figuras, com a morte das principais lideranças do Império na Batalha de Endor, a Sloane naquele momento ela consegue se tornar a mais graduada na hierarquia, né? Então, com o Imperador morto, com o Darth Vader morto, com os grandes líderes do Império mortos, né? A Sloane no momento se torna a mais graduada na hierarquia, e ela reúne as tropas restantes, as tropas do Império que estavam em frangalhos, né? E foge da Batalha de Endor, consciente de que perdeu a batalha, mas consciente de que não perdeu a guerra e de que a guerra continuará sendo travada. Quando ela perde contato com o Imperador, com a Estrela da Morte, com a explosão da Estrela da Morte, e quando ela perde contato do Imperador, ela parte de Endor, mas não desiste da batalha, porque nesse intermédio, né, entre a Batalha de Endor e a Batalha de Jakku, passa-se um ano, né? E passa-se um ano onde a Sloane ocupa diferentes posições dentro do Império, e eu vou te contar quais são, né? A Sloane, ao mesmo tempo que ela se torna a face pública do Império, então o Império que vinha com essa propaganda do Palpatine, do Darth Vader e tudo mais, você vê uma máquina fascista com uma mulher e negra sendo a capa, né, do Império. Então olha que curioso, né? Essas diferenças sociais dentro do Império nesse período de transição aí de Império para a Nova República. Ao mesmo tempo que a Aliança, falando na Nova República, né, ao mesmo tempo que a Aliança Rebelde está se colocando como governo, está formando a Nova República, a Sloane, como líder do Império naquele momento, negocia acordos de paz às claras, né, com os terroristas, que é a forma como ela enxerga os rebeldes, né, que estavam formando o governo, mas ao mesmo tempo que ela negocia as claras, às escuras, né, no escurinho do cinema, a Sloane também maquina junto com o Gallius Rex. Gallius Rex, para quem não sabe, é o representante da vontade do Imperador, é o cara que encabeça o plano de contingência do Imperador, porque o Imperador não era bobo, ele deixou ordens para depois que ele morresse, e o Gallius Rex é realmente quem vai executar isso. E por debaixo dos panos, a Sloane, ela, junto com o Rex, né, ela planeja aí esse plano de contingência, e nesse momento o Gallius Rex, que é o representante do Império, do Imperador, aliás, falando besteira, ele honra a Sloane, ele sobe a Sloane de patente, e olha que curioso, né? Nesse momento, entre um ano da Batalha de Endor para a Batalha de Jakku, a Sloane ascende ao cargo de Grande Almirante. Então, cara, ela fica no mesmo patamar do Thrawn. Ela fica o Thrawn naquele momento, a gente não sabe onde ele tá, porque no final de Rebels ele sumiu lá com o Ezra. Mas você vê, olha que importante, e as pessoas conhecem muito o Thrawn, mas não conhecem a Sloane. Ela ficou no mesmo patamar do Thrawn. Isso é muito importante a gente falar, cara. Uma mulher e negra no mesmo grau do Thrawn, dentro do Império. Então, e é importante que o público saiba disso, é importante que você, fã, saiba disso. Eu acho isso muito importante, muito relevante, que a gente fale, né? Então, realmente, esse plano de contingência, né, ele, entre aspas, se encerra na Batalha de Jakku, que é onde é o aparente fim do Império, mas ao mesmo tempo, a Sloane, ela se reúne com os remanescentes e foge para as regiões desconhecidas, deixando ali que a Nova República entenda que o Império acabou na Batalha de Jakku, mas ao mesmo tempo eles fugiram para as regiões desconhecidas, onde eles vão tramar por debaixo dos panos, e anos depois voltaram lá como Primeira Ordem. Aliás, falando na Primeira Ordem, né, um dos caras que está ali na fuga junto com a Sloane é o Brandon Hux, né? Para quem não sabe, o Brandon Hux é o pai do General Hux que nós vemos no Star Wars 7, 8 e 9, né? Lá depois na trilogia sequel, né? E eu também coloco isso porque a Sloane é importante não só para o Império, como também para o novo Império, que veio a se tornar a Primeira Ordem, porque eu vejo a Sloane também como a fundadora da Primeira Ordem. Ela é uma das pessoas que encabeça todos esses remanescentes imperiais, né? E aliás, a Primeira Ordem se chama Primeira Ordem, né? Porque a Primeira Ordem da Grande Almirante Sloane, né, a nova líder do Império, foi reunir os remanescentes do Império nas regiões desconhecidas para eles conseguirem realmente se preparar para o retorno triunfal, onde eles se vingariam dos terroristas, né, da Nova República, né? Enfim, para mim é ela quem lidera a fundação da Primeira Ordem, e a gente vê que
depois quem vai ser o líder supremo é o Snoke. Aí você vai se perguntar, por que nós não temos a Sloane nos episódios 7, 8 e 9? E quem é o líder supremo é o Snoke. O Snoke a gente depois vai descobrir que ele era tudo um grande plano do Imperador, né? Então a Sloane foi quem botou a mão na massa e quem construiu a Primeira Ordem. Só que depois o Palpatine vai tirar ela dali e vai colocar o Snoke, né? Como sendo mandado direto dele, né? Para liderar a Primeira Ordem. Então a gente não sabe como se é o desfecho da história da Sloane, mas eu acredito que realmente ela acaba sendo eliminada da equação ali, dentro desses planos sombrios do Imperador, que ela acaba nem sonhando, né? Em supor que o Imperador estava vivo nas regiões desconhecidas, em Exegol e tudo mais. Mas enfim, isso aí já é uma treta do episódio 9 pra gente falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, esse foi o nosso quadro História Completa e eu vou completar esse vídeo fazendo um breve comentário, porque é o seguinte: dia 21, na última quarta-feira, nós tivemos o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E eu trouxe esse vídeo especial porque a Sloane, ela é uma personagem, como eu falei, negra. Uma grande personagem negra do universo Star Wars, que o pessoal não conhece e que vale lembrar que o fandom de Star Wars é muito racista. A gente relembra os casos do Ahmed Best, que viveu o Jar Jar Binks. Será que ele sofreria o hate que ele sofreu se ele fosse branco, né? Quem sabe, né? E o cara, ele teve agora esse resgate, teve essa reparação histórica em The Mandalorian, né? Mas a gente também pode relembrar o caso mais recente da Mos Esgran, né? Que viveu a Riva lá em Obi-Wan Kenobi. Gente, a crítica é válida. Eu não gosto de Obi-Wan, eu critico a série do Obi-Wan, mas isso não me dá o direito de ir lá e xingar a atriz por ela ser negra, porque a culpa não é dela, a culpa são dos caras que fizeram a série. Então, eu trouxe esse vídeo pra gente falar sobre, puxa, tem uma personagem negra muito importante, muito relevante dentro do universo Star Wars, que o pessoal não conhece, né? Então, pra gente fechar com chave de ouro, né? É importante que todos nós pensemos um pouquinho antes de falar, antes de fazer nossas críticas, porque não pode ir partir para esse ponto do desrespeito e do racismo. O racismo existe independente de Star Wars, o racismo estrutural, né? Mas infelizmente esses amores e ódios acabam potencializando isso, né? Eu acho que a crítica é válida, lembrando isso sempre. Eu critico muito Star Wars, mas sempre a crítica com respeito e com embasamento, tá certo? Então, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Comentem aqui nesse vídeo se vocês querem mais histórias completas, quais personagens vocês querem ver a história deles aqui sendo contada no nosso vídeo. Espero que vocês tenham ficado realmente interessados aí na Sloane. E pesquisem mais, gente, porque tem muito mais sobre a Sloane que eu não contei aqui nesse vídeo. Que não dá pra falar tudo num vídeo só, né? Então tem várias curiosidades sobre ela. E não sejam racistas. Não sejam racistas. Tenham muito cuidado aí, porque isso tá dentro de nós, não só negros como brancos, né? Não só brancos como negros, aliás, falei errado. Mas a gente tem que procurar aí ter um cuidado com o que a gente fala e procurar respeitar mais os nossos colegas e fazer do nosso fandom, fazer do nosso nicho um lugar melhor para todos, tá certo? Então, agradeço a todos pela audiência, agradeço a todas vocês pela paciência e até o próximo vídeo. Tchau!